A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 9 de novembro de 2021, tem como título: A plantação de igrejas se deu entre os gentios. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Queridos, Paulo estava totalmente convencido de que a edificação da igreja, para a qual ele havia sido chamado, acontecia pela proclamação das boas novas e pela organização em igrejas locais daqueles que aceitavam as boas novas. Tal processo continuaria a ocorrer até que a plenitude dos gentios entrasse. A questão se Paulo tinha um alvo quantitativo em sua estratégia aí de plantação de igrejas é bastante relevante em nossos dias, né? Mas o estabelecimento de alvos numéricos como parte da estratégia de crescimento de igrejas tem aí levantado muita polêmica. Mas eu creio que Paulo tinha aí um alvo quantitativo, mas não numérico. O alvo que ele pretendia alcançar com seu trabalho missionário não podia ser expresso em um número qualquer. Paulo tinha como alvo nada menos que a plenitude dos gentios. Seu propósito era alcançar o maior número possível. Ele sabia que estava ali vivendo em uma época em que Deus estava trazendo os gentios à igreja. Ele mesmo disse em Romanos 11, 25, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O alvo do apóstolo Paulo, portanto, era que essa plenitude viesse. Equacionar aí a visão missionária de Paulo em termos de números seria então ignorar a grandeza da sua visão. Ele almejava alcançar o maior número possível para que assim a plenitude dos gentios entrasse na igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 9, 19, ele disse: Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O alvo do apóstolo Paulo era o mundo, os gentios, o remanescente fiel, o maior número possível de eleitos, onde os pudesse encontrar. Esta visão, impossível de ser medida em números, fazia parte aí da motivação de Paulo em sair aí plantando igrejas ao longo do seu ministério. Não estou dizendo que o crescimento numérico da igreja é irrelevante. O livro de Atos dos Apóstolos deixa claro que a igreja cresce e que este crescimento pode ser expresso em termos estatísticos. Apenas não estou convencido de que esse fato seja suficiente para adotarmos aí a prática de projetarmos alvos numéricos para crescimento da igreja em nosso planejamento. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.